Boa noite a todos. O planeta corre perigo. A ação do homem, principalmente nas últimas décadas, intensificou os danos ao meio ambiente. Alguns dos problemas causados pela humanidade já podem ser irreversíveis. O curso de Comunicação Social da Unisul, sensível àquilo que afeta a sociedade, estabeleceu nesse semestre como tema único para os projetos experimentais o meio ambiente. Para subsidiar os alunos que desenvolvem os projetos experimentais sobre o tema, além de trazer para os restantes dos acadêmicos informações sobre um assunto de extrema importância. O curso, então, promove esse debate para discutir por que esses fatos acontecem e o que pode ser feito ainda. Convidamos para participar desse evento os seguintes profissionais. Sérgio Neto, oceanógrafo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem mestrado em Zoologia e Ciências do Mar pela Universidade Federal do Paraná, doutorado pela Universidade de Plymouth, Inglaterra, e pós-doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Implantou e coordena o Laboratório de Ciências Marinhas da Unisul, localizado na cidade de Laguna. Coordena e participa de diversos projetos de pesquisa com financiamento do CNPq, FINEP e FAPESC, além de projetos de extensão universitária. Publicou mais de 50 trabalhos entre artigos em revistas especializadas, conferências e capítulos de livro. Zeca Virtuoso, jornalista formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Ciências Ambientais, assessor de imprensa da Unesc desde 1996, professor de atualidades do Colégio de Aplicação da Unesc, professor dos cursos de Engenharia Ambiental, Tecnologia em Cerâmica e Tecnologia em Gestão de Marketing. Pesquisador do Grupo de Estudos sobre Energias Renováveis da Unesc. Jairo Viana de Oliveira Júnior, arquiteto formado pela Universidade Federal de Santa Catarina e advogado formado pela Unisul, especialista em Direito Ambiental. Trabalha desde 1985 na Fundação do Meio Ambiente, a Fátima. Participou do projeto Estudo de Viabilidade para a Recuperação de Áreas Degradadas da Região Carbonífera, do convênio do Governo do Estado de Santa Catarina, através da Fundação do Meio Ambiente, Fátima, e a Japan International Cooperation Agency, entre 1995 e 1997. Luiz Fernando de Carvalho atuou em diversas áreas da comunicação, passando por jornais, revistas, rádios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, atuou na área comercial da extinta rede de comunicação Eldorado. A situação degradada do Rio Tubarão fez com que criasse o projeto Sabor Natureza em 1988. Hoje mantém a Pró-Fundação Sabor Natureza, que propõe a criação de uma entidade sem fins lucrativos voltada à promoção da cultura ecológica. Mantém o site da Fundação Sabor Natureza, com o boletim ecológico online, com atualização diária. Recentemente, implantou os canais Eco TV em servidores de vídeo, como YouTube, Google Vídeos, entre outros. É um modelo também de desenvolvimento econômico, né? O famoso boi verde, né? Que boi verde o quê, gente? Por favor. A criação extensiva, né, de animais para abate não é ecológica, não. Aliás, a emissão de gás metano também contribui para o aquecimento, né, global. Na Austrália já se estuda a emissão pelos carneiros lá, né, dos gases internos, que pode estar afetando também a camada de ozônio. Então, esse modelo, por exemplo, se você substituir o cerrado e a floresta pela criação extensiva de gado, mas isso é para consumo interno? Não, para exportação. Boi verde vende lá, que é uma maravilha. É um boi ecológico. Ecológico o quê? Você tira o cerrado, você tira a floresta para a criação extensiva, né, de gado. A nossa produção de soja, por exemplo, que muito orgulho os brasileiros, né, produções recordes de soja, vão para onde?
Bom, para criar gado confinado nos Estados Unidos, na Europa, Holanda, por exemplo, que tem um gado leiteiro excelente, todo ele confinado, alimentado com a nossa soja. Então, lá, aquele sim pode ser ecológico, né? Mas o nosso boi, não, o nosso boi não é verde, não. Além do desmatamento, o Jairo falou, né, do cerrado, por exemplo, na Amazônia, um dos grandes problemas da devastação da floresta é em razão da criação de gado, né? Então, tem o desmatamento. E tem também o desmatamento para a produção de soja e grãos, não é? O que vai alimentar o gado, né? Grãos. Nos Estados Unidos, para vocês terem ideia, uma grande reserva de água subterrânea, que já está em extinção, seria alguma coisa similar ao aquífero Guarani, ela está em extinção exatamente em função da pecuária, né? Então, assim, o grande consumo de água para a criação de gado. Também dão conta da própria degradação do ambiente em função, né, dos dejetos dos animais. Então, tem um problema, são montanhas de esterco que se formam e eles não sabem para onde, como resolver. A água, o gado é lavado. O gado é lavado, sim, em grande e larga escala. A água, além da quantidade de água utilizada, ela também leva efluentes, né? Ela leva contaminação. Então, a implicação da pecuária, ela vai muito além da questão, dessa questão propriamente enfim, desmatamento. É uma situação complexa e muito grave, que é uma cultura que a gente tem, que tem um preço altíssimo para o ambiente e para a própria vida. O problema não é a carne, né? O problema é o metano, que é produzido pela carne. Você é vegetariano, né? Eu sou carnívoro, não pretendo deixar de ser. Que eu acho que o problema não é a carne em si, entende? O comer a carne, né? O criar o gado. O problema é como é feito isso, né? De que maneira é feito isso, né? De como nós reaproveitamos o esterco, como é fornecida a água da chuva, por que a gente não aproveita e molha a planta, em vez de jogar fora? Agora, o que é interessante nisso tudo é que é o aquecimento global, lembra? Eu tenho um colega que diz o seguinte: fato 1, o planeta está aquecendo. Fato 2, pode ser que não seja tão ruim. Por que isso? Por causa disso, por causa da discussão. O planeta está aquecendo? Está aquecendo. Agora, isso vai acelerar um processo de aprendizagem e um processo de questionamento da maneira como a gente vive, vai acelerar de maneira muito grande. Nós aqui no Brasil somos atrasados, aliás, atraso do Brasil é pleonasmo, mas em outros locais a questão é mais adiantada, que são mais, né, você pega os nórdicos, noruegueses, suecos, finlandeses, é um outro estilo de vida completamente distinto, né, pouco desperdício. Nós desperdiçamos muito desperdício, né? Então, não se preocupe com a carne, se o consumo de carne em si, eu não vejo problema algum de consumir carne, né? Não pretendo parar, pelo menos. A questão é como se cria o gado, né? Se derrubar uma floresta primária, uma floresta amazônia para criar gado, né? Isso não tem o menor sentido. Até economicamente não tem sentido nenhum. Isso é uma mera, né, uma loucura. Se utilizar ele como energia do que se jogar no rio, não tem a menor dúvida, né? O jet stream tem muito metano e outros gases, então é melhor, é ótimo que se use, é muito melhor do que jogar no rio, não tem a menor dúvida. Mas o que a gente deve observar é sempre as implicações que esses projetos trazem, sempre a complexidade, porque as coisas não são tão simples quanto a gente imagina, né? Sempre tem um ou outro tipo de consequência. Por exemplo, lá em Içara, os agricultores que estão se preparando para deixar o fumo, já surrados com as negociações sempre negativas com as fumageiras, e é um problema assim que não só da questão do produto em si, mas também da produção e das relações de trabalho que estão colocadas ali, que são realmente bastante desiguais, mas aí eles estão buscando alternativa, eles estão buscando, então, pensando em girassóis. Tá. O problema do girassol é que, se ele for
implantado como uma nova cultura ali, com as demais que eles já praticam, né? Milho e outras coisas, é que ambientalmente não é bom. Por quê? Porque os ecossistemas estão mais bem adaptados ou se relacionam melhor com aquilo que já está ali há vários anos. Então, eu desconheço a questão desse projeto ali, mas eu entendo que se deva observar sobre todos esses aspectos. Porque, às vezes, gerar energia, por exemplo, em casa, se eu faço coleta seletiva, às vezes compensa mais eu pegar o plástico do presunto, do queijo, e jogar no lixo para um outro destino que não lavá-lo, porque eu vou gastar mais água. Compreende? E o custo final, o custo ambiental é maior. Então, é preciso ter ver nessa perspectiva, na complexidade, porque as coisas não são assim tão fáceis. Por isso a questão da sustentabilidade, tem até um professor, colega nosso lá, pesquisador, que ele escreveu O Mito do Desenvolvimento Sustentável, o professor Gilberto Montebeller. E ele traz à tona essas questões, porque nem tudo que parece ser bom e viável é efetivamente sustentável. Então, fica aí o estímulo para que vocês também procurem verificar, né, com os técnicos envolvidos, essas questões que são pertinentes aí ao projeto, enfim, o que ele vai resultar. Todo o aproveitamento que se fizer para se aliviar um pouco a nossa matriz energética é ambientalmente correto. Né? Toda a utilização de energia eólica, por que nossos municípios do litoral não são abastecidos com energia eólica? Por que o gás que emana dos lixões não são queimados para gerar energia para uma escola, para uma iluminação pública? Não sei. Por que isso não é feito? É um modelo econômico, gente. O Brasil, por exemplo, hoje, deu no jornal Hoje, deu na televisão, 38% do Brasil é movido a lenha. 38% da população brasileira ainda usa lenha como combustível para se alimentar. Olha só, vocês conheciam essa informação? Olha a dinâmica do nosso país. A realidade que a gente enxerga no dia a dia é bem diferente da realidade do Brasil olhado como um todo. Vê só, 38% da população brasileira ainda se utiliza de lenha para cozinhar. O Catarina foi uma surpresa para todo mundo. Havia pessoa, eu trabalhei no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no José dos Campos, um período, e havia uma pessoa que falava que havia indícios de tempestades grandes no Atlântico. Você ouviu falar do Atol das Rocas? Né, perto de Fernando de Noronha. É uma ilha pequena, carbonática, maravilhosa, uma reserva marinha brasileira, fica a 100 milhas da costa, seguindo em frente a Natal, perto de Fernando de Noronha. E é um atol, não sei se você já viu um atol do Pacífico, aquelas ilhas do Pacífico maravilhosas, redondinhas, assim, sabe aquele mar maravilhoso, bonito? E no meio dessa ilha há várias rochas que se desprenderam e jogadas. É engraçado porque parece que ela foi jogada assim. E eu tive um colega que trabalhou com a geologia dessa área e eles sugerem pelo trabalho que aquilo foi tempestades violentas. É difícil a gente afirmar, né, porque a gente não sabe qual curva que a gente é muito ignorante em termos de dados. Os dados mais antigos no Brasil são de 60, 70, 80, 90, 100 anos que seja. Isso é nada, né, dentro de um ciclo maior que a gente vive. Dados de registro de temperatura, de pressão, você tem no máximo 200, 300, 400 anos. Inglaterra, 400 anos, né? Aí você pode afirmar de uma maneira um pouquinho melhor. Mas é difícil para a gente aqui afirmar que você vai ter um incremento de fenômenos meteorológicos, como furacão, né? É difícil dizer. O que se sabe é que se está desmatando um monte de área aqui nessa região e que isso fica mais quente, o clima fica tentando ficar mais quente, menos úmido, né? Isso sim. A proteção da água é básico, né? A sobrevivência, os mananciais aí estão aí se esgotando rapidamente. O que a Fátima pode fazer? A Fátima já possui 2 unidades de conservação aqui próximo a Tubarão e região, né?
o Parque Estadual da Serra Furada, uma unidade de conservação, e essas áreas protegidas visam basicamente o quê? Preservar as nascentes, né? Os ecossistemas lá estabelecidos, mas basicamente a preservação das nascentes. No Parque Estadual da Serra Furada estão só as nascentes do rio Laranjeiras, que vem desembocar no rio Tubarão ali na altura de Orleans, né? Na costa da Serra Geral, mais para o sul, Reserva Biológica Estadual do Aguaí, que compreende ali o município de Treviso até Morro Grande. Estamos tentando viabilizar a inclusão de um corredor ecológico que vai pegar toda essa cabeceira do rio Tubarão, Rio Bonito e Rio Rocinha, suas nascentes, Rio da Vaca e assim por diante, né? Então, o trabalho da Fátima, nesse sentido, da Diretoria de Proteção de Ecossistemas, da Gerência de Unidades de Conservação também, é de determinar, delimitar, e através, inclusive, nos processos de licenciamento ambiental, onde se estabeleça o EIA-RIMA, esses recursos das medidas compensatórias, porque o licenciamento prevê também uma compensação à sociedade pelo presumível dano que esse empreendimento venha a causar, determina que esses recursos de 0,5% do valor total da obra sejam aplicados em unidades de conservação. Então, até discutimos isso numa reunião interna hoje. Nós precisamos dar um boom nesse negócio de criação de unidade de conservação, de preservação, de patrulhamento, e precisamos criar mais áreas protegidas, além daquelas, claro, que o Código Florestal já protege, né? Mas unidades de conservação de proteção integral, eu acho que é a questão-chave, pelo menos no nosso costão da serra aqui, né? Para garantir a sobrevivência dos nossos recursos aquíferos aí superficiais. Verdade, um instrumento, uma ferramenta que tem sido pouco utilizada pelos cidadãos, né, as pessoas que pagam impostos, que vivem, né, e que residem no ambiente urbano, no ambiente rural. Aqui na região nós temos os comitês das bacias, né? Então, um espaço que pode ser realmente, que nem sempre é bem utilizado, às vezes o comitê gestor das bacias acaba sendo, tendo um processo político, né, muito mais político-partidário do que propriamente tem a representação da comunidade. Então, o caminho que poderia se tomar para poder ter um gerenciamento dos rios, aí, da bacia, seria pelo comitê gestor. Não sei se o Jairo concorda comigo, mas é o caminho onde a gente pode fazer cidadania. Porque a Fátima, ela é muito limitada, né? Participativa, né? Eu acho que as pessoas têm que participar. Se a gente está preocupado, a gente precisa realmente se antecipar e buscar uma participação efetiva, senão não tem garantia de que a gente vai ter esses mananciais aí, né? Essas nascentes protegidas. Nós estamos apresentando um programa especial promovido pelo curso de Comunicação Social da Unisul sobre o meio ambiente. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos.